Salmo de número 1. E nós vamos ler na versão Nova Almeida Atualizada. Faremos a leitura do Salmo de número 1. E o tema que vamos meditar nessa noite é dois caminhos, dois destinos. Dois caminhos, dois destinos. E o Salmo de número 1 fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus queridos, nós temos aqui um texto que nos fala sobre dois caminhos e também dois destinos. Eu convido você a prestar atenção a essa mensagem, porque depois dessa palavra você nunca mais verá o primeiro salmo da Bíblia da mesma forma. Eu vou mostrar para você o quanto nem sempre percebemos um detalhe muito importante que esse salmo traz. E quando você leva em conta essa informação, isso muda radicalmente o modo como você sempre entendeu o salmo de número 1. Tá legal? Então preste a sua atenção, porque você vai sair daqui impactado com o que esse salmo realmente revela nos seus segredos mais íntimos para a nossa vida. Essa semana, aqui no Brasil e até em outros países, a gente foi muito impactado pela crueldade com que alguns adolescentes de classe alta, o modo como eles terminaram, eu estou sendo bem suave aqui, não é? No modo como eles terminaram com a vida de um velho cachorrinho de estimação. E o modo como eles fizeram é que trouxe tanta comoção no mundo inteiro. O cachorro orelha, como ele era conhecido, né? E a gente ficou bastante estarrecido com aquilo que eles fizeram. E você fica se perguntando, mas como assim, não é? Como jovens, adolescentes, que estão na fase de estudar, de namorar, tem tempo para pensar e executar uma atitude tão cruel, tão maldosa, tão doentia contra um ser vivo. Ah, mas ele era um cachorro, ele não era um ser humano. Qualquer ser vivo, ele merece a bênção de ter a vida, porque foi Deus que deu a vida, inclusive para o animal, para o ser vivo. E não apenas isso, não o ser vivo, não o animal que é uma alma vivente, assim como nós também somos almas viventes. Mas não apenas esse detalhe. A psicologia, inclusive, diz que aqueles que se tornam na vida adulta, muitas vezes psicopatas, assassinos, eles começam maltratando pequenos animais, pequenas vidas na sua infância. Então não pense que é apenas um ato de crueldade contra o animal. É mais do que isso. É a revelação do que se passa num coração doente. Doente principalmente porque está afastado do Deus que criou a vida, inclusive dos animais.
E para lá de todo o choque que nós tivemos com essa notícia e sabendo o modo como fizeram essa execução do pobre animal, a gente começa a pensar que muitas vezes o caminho que se escolhe tomar na vida é um caminho que não tem volta. E é isso que esse primeiro salmo da Bíblia traz. O primeiro salmo da Bíblia é mais do que um salmo de entrada para todo o livro de Salmos. E se você conhece um pouco da Bíblia, sabe que o livro de Salmos, ele não é o livro mais amado da Bíblia, do Antigo Testamento, à toa. Porque o livro de Salmos, ele é um livro que vai na contramão dos outros livros da Bíblia. Enquanto os livros da Bíblia trazem a palavra de Deus para a gente, o livro de Salmos é aquele que leva o nosso sentimento, leva a nossa palavra, o nosso choro, leva a nossa alegria para Deus. Então, o papel dos outros livros da Bíblia é um papel profético de Deus para nós. E o livro de Salmos, na contramão desse trabalho, desse esforço para haver a comunicação entre Deus e o ser humano, o livro de Salmos é o caminho inverso. É a palavra do homem que chega ao coração de Deus através de cânticos, de orações, através da adoração. Então, o livro de Salmos, ele é cheio de teologia. O livro de Salmos, ele é cheio de poesia, ele é um livro poético. Talvez o livro poético mais conhecido e amado da Bíblia. O livro de Salmos é aquele que toca no coração da alma e faz a alma cantar para Deus e dizer para Deus as verdades que se passam no coração que está ou arrependido ou adorador, o coração que está em sintonia com o Senhor. E o Salmo primeiro, o Salmo de número 1, não é apenas um salmo que se presta a esse salmo de abertura a todo o saltério. É mais do que isso. Ele é um salmo também que é quase que como um resumo dos 150 salmos que a Bíblia traz. Ele coloca também diante de nós aquela linha de pensamento que passa em todos os salmos que nós conhecemos da palavra. E que linha de pensamento é esse? É essa. É a linha de pensamento que nos fala de qual tipo de caminho nós escolhemos. E é disso que trata todos os salmos praticamente. Se escolhemos o caminho dos justos, daqueles que amam a Deus, daqueles que querem servir a Deus, ou se escolhemos o caminho dos ímpios, que é o caminho distante de Deus. E é também um caminho, porque muita gente acha que trilhar o caminho dos ímpios é tomar um atalho, é andar por caminhos tortuosos. Não, Jesus disse, nós lemos no começo do culto, que o caminho que nos afasta de Deus é um caminho largo. Ele é fácil de andar. Ele é muitas vezes bonito para poder encantar os seus olhos. Mas é um caminho que, apesar de fácil, é um caminho que, no final, te empurra para o abismo. É o caminho da perdição. Enquanto que o caminho que agrada a Deus, ele pode ser difícil. Tem obstáculos, tem pedras no meio do caminho. Como o poeta Carlos Drummond de Andrade, uma vez ele escreveu, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. E na história da humanidade, pedras vão se apresentando enquanto caminhamos, e não podemos parar de caminhar, ainda que o caminho seja estreito, pedregoso, difícil, que machuque os nossos pés. Mas esse caminho é o caminho que agrada o coração de Deus, porque é o caminho que envolve esforço para agradarmos a Deus. Então, nós estamos falando aqui de caminhos que nos levam para um conforto. Mas é o caminho que, por mais difícil que seja, nos aproxima
do coração de Deus. É como cantamos nos salmos hinos também: bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza, nem dor, e nem tentação falaz. Então podemos dizer que sim, queremos seguir ao Senhor, sim, queremos adorar ao Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos trilhar os caminhos de Deus, por mais difíceis que eles sejam. Mas o caminho dos ímpios, com a porta larga, com a vida aparentemente fácil, ele está ali, sempre debaixo do nosso olhar. E é sempre uma tentação. E então, quando a gente percebe o que de fato Deus está nos chamando para trilhar, é o caminho desse salmo que nos retrata um filtro espiritual da nossa própria vida. Então, eu quero falar para vocês, então, do primeiro aspecto do salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 3, onde vamos ver sobre o estado consolidado do justo, e aqui vem o segredo. Aqui vem o ouro, aqui vem a pepita de ouro que eu já estou tirando do solo da palavra de Deus para ela ficar brilhante na sua frente. E quem sabe você vai pegar essa pepita de ouro e fazer uma grande e rica coroa para a sua vida espiritual. E a pepita de ouro está nos tempos verbais que aparece no texto do Salmo 1. E os verbos que aparecem aqui no Salmo 1, embora em português sejam traduzidos como no tempo presente, então você vai ver, na versão que lemos, você vai ver, bem-aventurado é, presente. Aquele que não anda, presente, no caminho, no conselho dos ímpios, que não se detém, também no presente, no caminho dos pecadores, e nem se assenta, presente, na roda dos escarnecedores. Isso na tradução em português. Mas sabe como está na língua hebraica original? Na língua hebraica original, os tempos verbais estão num tempo chamado de, um aspecto verbal chamado de perfeito. Uma ação perfeita, ou seja, uma ação já completada. Se você pensar na ação, numa ação verbal, como um arco que tem início, meio e fim, ele fecha o arco no seu término da ação, essa é uma ação completada, é uma ação completa, uma ação perfeita. Não tem mais o que fazer para acrescentar a essa ação alguma coisa. A ação já está completa. Mas quando uma ação é imperfeita, se o verbo está no imperfeito, é um aspecto verbal da língua hebraica, ela está no meio da sua consecução, ou seja, é uma ação que ainda está acontecendo. É uma ação que está em curso. A gente chama de ação o verbo no imperfeito. Ele ainda vai ter um desdobramento dessa ação lá no futuro. E hoje ela está no meio da ação. Só que o texto em hebraico do Salmo 1, todos esses verbos estão no aspecto verbal do perfeito, ou seja, todas as ações verbais do Salmo 1 já foram completadas. Elas já aconteceram. Veja como vai mudar agora o sentido do que o Salmo diz. Porque quando você lê em português, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é aquele que se esforça hoje para não fazer o que é errado. E sim, o justo é definido aqui, nessa primeira parte do Salmo, como aquele que não se deixa iludir pelo erro. Não se deixa ser dominado pelo pecado, pelo erro. Portanto, o justo é definido pelo que ele deixa de fazer de errado. Mas, como eu disse, os tempos verbais aqui de toda essa construção está na ação já completada. Na ação já fechada. O arco da ação já está completo. Então, não é aquele que hoje está definindo a sua vida ou o seu futuro. Mas é aquele que ao longo da sua estrada já fez isso.
E hoje, o homem é feliz, bem-aventurado significa feliz, é aquele que possui felicidade. Feliz é aquele que lá no passado já definiu, o quanto antes, desde cedo, o tipo de caminho que ele ia trilhar, o tipo de vida que ele ia trilhar. E quando ele decide lá no passado, na escolha que ele fez, que foi a escolha certa, hoje ele está colhendo o fruto da sua escolha feita lá atrás. Portanto, se você parar para pensar, o que o texto está dizendo não é uma coisa fortuita, não é um resultado sem querer querendo, como diria o Chaves, mas é o resultado milimetricamente calculado, como diria o Chapolin. É um tipo de ação que já foi definida lá atrás. E essa ação já está consolidada. E hoje, a pessoa que é feliz, só é feliz porque ela fez a decisão correta lá no passado. Em outras palavras, a felicidade daquele que serve a Deus ainda hoje é a felicidade meritocrática. Porque a pessoa lá atrás fez a escolha correta e hoje colhe as bênçãos da escolha correta que ele fez. E esses verbos aqui no tempo, no aspecto verbal do perfeito, mostra para a gente que o que nós decidimos ao longo do curso da nossa vida tem poder de definir o tipo de futuro que nós teremos lá na frente. Então você tem aqui 2 caminhos escolhidos. E você tem, nesses 2 caminhos escolhidos e já trilhados, você tem qual o destino, qual o resultado desses 2 caminhos. E são caminhos opostos com destinos opostos. De um jeito que quando você chega no final, quando você já chega no destino final, não tem mais para onde você buscar saída ou apelo ou um outro atalho, se você já chegou no final do destino que você escolheu ao longo da sua vida. Esses jovens que fizeram aquela crueldade, o regime lá do Irã que está matando, massacrando o seu próprio povo, que se rebela contra o próprio regime, a ditadura do Irã. Tantas maldades, tantos ditadores, tantos assassinos, tanta crueldade que nós conhecemos ao longo da história. Nenhum deles vai passar incólume. Os que já partiram já estão pagando o preço da sua péssima escolha no caminho da impiedade. Enquanto que aqueles que são justos, ainda que enfrentem um caminho difícil, ainda que enfrentem dificuldades, ainda que enfrentem injustiças, ele tem a certeza de que no final do seu caminho o que vem é a bênção final, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Tantos irmãos nossos foram perseguidos, maltratados, devorados vivos pelos leões. Foram torturados pelo Império Romano nas suas diversas fases. Ao longo da história da igreja no mundo ocidental e oriental, você vê o quanto a igreja foi perseguida e ainda é hoje. Ainda existem países tiranos que têm horror, que têm ódio a cristãos. Cristãos ainda hoje são torturados e mortos. O caminho é difícil, mas no final você consegue enxergar a felicidade, porque eu não esqueço de uma imagem que eu vi na internet de um cristão, um pastor inclusive, servo de Deus, sendo torturado, foi condenado
um desses países lá do Oriente Médio, intolerante contra o cristianismo, ele foi condenado à forca só porque professava a fé em Cristo e pregava o Evangelho. Mas ele foi condenado, ele foi enforcado, ele já está com o Senhor hoje, já há alguns anos. Mas eu não esqueço aquela imagem. Eu vi ali um homem preso, prestes a morrer, com um sorriso sereno no rosto. Ele não estava angustiado, ele não estava com o rosto desfigurado pela ansiedade, ele não estava suando frio, não estava ansioso. Ele estava com um sorriso sereno. Eu lembro daquela imagem. Um sorriso sereno, tranquilo, porque ele sabia para onde ia. Ele sabia como realmente terminaria a sua vida aqui na terra. Não daquele jeito estúpido, mas de um jeito glorioso que só o Senhor pode prometer e pode dar. Então você percebe aqui que o justo é visto, logo no começo desse primeiro salmo, como aquele que evita a escala descendente de piora daquilo que Deus não quer que as pessoas sejam. Veja como ele diz aqui: bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você percebe que aqui, você já sabe que o verbo aqui agora, para ser mais correto com o original, é não andou. Ou seja, é aquele que não andou no passado segundo o conselho dos ímpios, por isso ele é feliz hoje. Então, feliz é aquele que não andou segundo o conselho dos ímpios. Você percebe que aqui o justo, ou pelo menos o ímpio que vai piorar a sua situação, ele estava no início caminhando, ele estava em movimento. Andar no conselho dos ímpios é estar guiando a sua vida ainda em movimento, segundo o conselho de gente que é ímpia. O que é o ímpio? A palavra ímpio em português significa aquele que não tem piedade. E piedade aqui é fé. É aquele que não tem fé em Deus, é aquele que desconsidera Deus na sua vida. É aquele que vive como se Deus não existisse e não está nem aí para isso. É aquele que guia a sua vida, como diria lá o cantor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ele rapidinho vai ver onde é que essa vida vai levar ele. Porque a questão é aquele que ignora a presença de Deus na sua vida, aquele que finge que Deus não existe e que quer viver só buscando seus próprios prazeres. A Bíblia chama essa pessoa de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem piedade, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem um coração pio, que não tem um coração que está voltado para as coisas de Deus. Esse é o ímpio. É o ateu prático. É o cara que quer viver como se nunca fosse prestar contas de sua vida a Deus. Porque, na verdade, ele acha que Deus não existe. É o ateu prático. Então, o texto diz: feliz é quem? É aquele que não andou segundo o conselho de gente ímpia, segundo o conselho errado e maldoso de gente que não leva em conta a existência de Deus na sua própria vida. E quantas vezes a gente quer parar de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o conselho de um pastor, de um irmão em Cristo mais velho, da liderança da igreja, da família, do pai, da mãe, cristãos. Jovem, principalmente, passa por esse dilema. Porque ele começa a dar ouvidos às amizades lá de fora. Quando eu fiz a faculdade de letras, porque eu não sou formado apenas em teologia, eu sou formado também em letras, português e literaturas. Quando eu fazia a faculdade de letras na Estácio de Sá, naquele campus de Gay-Lussac, ali em Niterói, quando eu fiz a faculdade de letras, todo fim de semana eu tentava me dar papel lá, convite,
E convite bem impresso, papel cartão, papel cochê, aquele bem caro, bem colorido. Convite para chopada. Nunca fui a nenhuma. Nunca fui a nenhuma. Quando começava a querer me dar o folheto, eu já sabia o que era, nem pegava mais. Cansei de receber convite para fazer parada errada. Mas eu me converti aos 13 anos de idade, então eu sabia que eu tinha que fazer escolhas ao longo da minha vida. Hoje eu tenho 50 anos, vou fazer 51 em abril. Desde os 13 anos eu já sabia que eu não queria esse tipo de vida fácil, que eu já percebia na época que muitos dos meus amigos e colegas da escola, da família, escolhiam. Eu queria ser diferente deles. Foi difícil. Vou dizer que foi fácil. Quantos fazem escolhas e com 20 anos de idade estão perdendo a vida sendo jogados numa vala comum? Alguns se envolvem com tráfico e são queimados vivos naquele tal de micro-ondas. Quantos se perdem cedo na vida porque escolheram o caminho da impiedade? E não apenas isso, o texto continua dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que não andou no conselho dos ímpios, mas que também não se deteve no passado no caminho dos pecadores. Agora estamos entrando na seara de alguém que estava caminhando, agora parou de andar. Porque ele percebeu que o caminho dos pecadores era um caminho que era atraente para ele. E quem são os pecadores? Ora, se o ímpio é aquele que vive a sua vida como se Deus não existisse, o pecador é aquele que tem certeza que Deus não existe e, portanto, ele quer fazer tudo o que Deus condena. Quer cometer o pecado, ele quer fabricar pecado em escala industrial na sua vida. Ele quer ser aquele que é o maior dos pecadores, porque ele tem prazer em fazer isso. O pecador é aquele que acorda e pensa, quem eu vou enganar hoje? Quem eu vou assaltar hoje para tomar uma cervejinha? Quem eu vou maltratar hoje? Quem eu vou enganar hoje? Qual o mal que eu vou fazer hoje para alguém? O pecador é aquele que tem convicção do seu erro, que tem orgulho do seu erro e quer continuar pecando, quer continuar errando, porque ele já está num patamar superior de descendência e de afastamento de Deus. É aquele que não apenas não considera Deus na sua vida, mas é aquele que está afrontando a Deus diretamente com as escolhas de pecado, cada vez piores, cada vez se afundando mais, e ele sente prazer em fazer isso. Não é apenas que é aquele que não sente o temor de Deus, é aquele que, além de não sentir o temor de Deus, é aquele que sente o prazer em fazer tudo aquilo que a Bíblia condena. Esse é o pecador. Então a escala é descendente. Feliz é aquele que não faz o que o ímpio faz. Feliz é aquele que não se emprega em ficar parado no caminho dos pecadores, daqueles que têm prazer em fazer o que é errado. Ele que estava antes andando, agora parou, porque ele se sentiu no seu próprio ambiente. Agora ele está parado, mas está em pé ainda. E a escala piora. O fundo do poço tem um alçapão. Porque na parte final desse trecho aqui, do versículo 2, versículo 1 ainda, perdão, além de não se deter no caminho dos pecadores, agora, aquele que se envolve na impiedade, na maldade, agora ele está sentado na roda dos escarnecedores. Ele estava caminhando, ele se sentiu à vontade e parou no caminho errado. Agora, mais do que parar, ele estava em pé, mas estava parado, mas estava em pé. Agora ele está tão à vontade, o ambiente é tão dele que ele está sentado.
Dali ele não sai mais. Por que ele está sentado? E onde ele está sentado? Na roda daqueles que zombam de Deus. Daqueles que zombam de Deus, daqueles que dizem que Deus, além de não existir, e eu não estou nem aí para ele, por isso eu peco à vontade, agora eu estou zombando dele. Eu estou rindo de Deus. Veja a que ponto chega a arrogância humana quando começa a zombar de alguém que tem todo o poder para fazer o que ele quiser com a vida daquele que zomba dele. Está percebendo o tipo de arrogância? Como é que essa arrogância vai terminar? Veja aqui no Salmo 2, vamos rapidinho lá no Salmo número 2. Veja aqui o que o texto diz que Deus faz. Salmo de número 2, ó. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Nós temos aqui no Brasil um ditado que diz que aquele que ri por último ri melhor. Você está vendo aqui. Quem hoje zomba de Deus, amanhã ele vai ser zombado pelo próprio Deus no momento do juízo final, na sua própria destruição. A arrogância humana só leva para o abismo. Então o texto do Salmo 1, voltando para ele diz: feliz é aquele que não fez isso ao longo da sua vida. Feliz é aquele que se resguardou de estar se encaminhando para a vala degrau a degrau, de modo descendente, de modo cada vez mais a se afastar de Deus. E chega um momento, quando chega no último degrau, o degrau que é aquele que se assenta na roda para zombar do poder do próprio Deus, esse degrau final, ele pode não ter mais volta. Ele já está blasfemando contra Deus, que é o Todo-Poderoso e é aquele que é santo em sua perfeição. Daí para frente é a blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Entende o que eu estou dizendo? O salmista Davi aqui diz: feliz é aquele que não faz isso. Por isso ele é feliz hoje, porque ao longo da sua vida ele levou Deus a sério. Ele não ficou de brincadeirinha com as coisas santas. Ele não ficou tendo uma vida leviana na presença de Deus e achando que tudo vai ficar tranquilo com essa vida leviana que ele tem. Mas veja o que diz aqui, agora sim, o versículo 2. O justo, aquele que agrada o coração de Deus, aquele que tem uma vida de santidade. Versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E quando ele fala aqui em prazer, ele fala de algo que é muito peculiar também. Porque o justo que sente prazer na lei de Deus, ele faz disso a sua história de vida. E não faz porque é obrigado. Ele não faz porque o pastor está lá vigiando 24 horas por dia, se é que pode fazer isso. Eu não sei fazer isso e nem consigo fazer isso. Mas imagine um pastor humano que conseguisse olhar para alguém 24 horas por dia para ver se está orando, se está lendo Bíblia, se está de fato tendo uma vida santa. Não dá para olhar isso. Mas entende o que eu estou dizendo? Aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que tem um coração temente a Deus, para ele é natural. E não apenas natural estudar a Bíblia, orar, ter uma vida de santidade
uma vida de moralidade também, fazer o que é certo. Agradar, enfim, a Deus no seu dia a dia. Entenda, quem não está falando aqui de subir monte, de fazer uma coisa extraordinária, olha como eu estou provando que eu amo a Deus. É no dia a dia. Talvez lá no seu dia a dia, no seu pequeno detalhe do seu dia, aquele momento pode ser um momento em que você se afaste de Deus. Ou pode ser aquele momento que você prova para Deus, no mínimo detalhe, de que você de fato está comprometido com a palavra dele. Então o que o texto está dizendo é: aquele que ama a Deus tem prazer. Sim, a palavra é prazer. Sentir felicidade, sentir prazer. Aquele arrepiozinho de prazer, sabe? Ele tem isso quando ele abre a Bíblia e vai meditar, vai ruminar. Meditar significa no hebraico ruminar, falar baixinho. Vai falar baixinho, murmurar, vai murmurar entre ele e Deus, é só ele e Deus. Vai pensando alto e vai falando assim. Isso dá prazer para ele. Sabe aquele prazer que você sente quando acompanha uma série que você gosta da Netflix? E você vai, e quando vai chegando no final da temporada, você vai ficando cada vez mais alucinado com aquela série? Pois é. Se você sente prazer na lei de Deus, você se sente assim. Quando abre a Bíblia para ler. E você vai pensando na Bíblia, vai pensando nas coisas de Deus. E isso vai purificando a sua mente e o seu coração. E você sente prazer nisso. Porque você está agora, juntinho ao coração de Deus. Entendeu? Então, feliz é aquele que não faz o que é errado. E além disso, que faz o que é certo. Quer sentir prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, continuamente. Claro que isso aqui é um exagero, né? Você vai ter que viver a sua vida, vai ter que comer, vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar da família, vai ter a sua hora de lazer normal, é claro. Mas isso é para dizer o quanto no dia a dia você está empenhado em agradar a Deus, mesmo nas mínimas coisas que você faz no seu dia a dia. E agora veja aqui o versículo 3. Como esse justo é comparado. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Você é comparado a uma árvore. Como assim árvore? A árvore está plantada, ela está fincada ali, ninguém mexe naquela árvore. Ninguém tira a árvore de onde ela está plantada. E onde ela está plantada, com raízes fortes e que cresce para o solo, ficando aquela árvore brutalmente no solo onde ela está. Que solo é esse onde ela está, essa árvore? Perto de um ribeiro de águas, ou seja, é uma árvore cujo plantio dela naquele lugar foi planejado. Não é uma árvore que nasceu de qualquer jeito, de qualquer lugar, de qualquer maneira. Aquela árvore foi planejada a ser colocada ali perto do ribeiro de águas. Porque ali tem água corrente, ali ela tem como se alimentar, ela tem como crescer para o solo e produzir frutos. E o estado natural de uma árvore plantada em ribeiros, num lugar desértico, o estado natural é dar frutos. A árvore não fica perdendo noite de sono, como às vezes a gente fica, porque eu quero frutificar e não consigo. Então eu fico ansioso. Eu tenho que produzir mais e eu perco noite de sono com isso. A árvore que é plantada no meio do ribeiro ali, é natural para ela frutificar. Aquele que é plantado como essa árvore, portanto, é justo. O natural é que ele produza frutos de santidade, de arrependimento, frutos que agradem o coração de Deus.
Porque não é uma coisa que ele inventou da noite para o dia fazer. É o estilo de vida que ele teve ao longo de toda a sua caminhada. Porque os verbos aqui eu já disse, eles estão no passado. É uma escolha que já foi feita lá atrás. E hoje ele só recebe os frutos da escolha que ele fez. De ser justo, de agradar o coração de Deus. Agora o versículo 4 fala, daqui para frente, a situação dos ímpios. Versículo 4, os ímpios não são assim, aqueles que andam como se Deus não existisse. Eles não são assim. Eles não são bem-sucedidos, não produzem frutos, não são felizes. Aparentemente até são mais leves e felizes, mas lá no íntimo eles não são. Veja o versículo 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha é aquela parte seca do trigo, né? A parte do trigo é a espiga, que é onde tem o trigo de verdade. É o que interessa para quem planta o trigo. E tem a palha seca. Aquela parte de fora da espiga do milho, do trigo, né? Que ela sai voando pelo vento. Quando você fazia na época a debulha do trigo, ela primeiro joeirava, ele pegava uma peneira, quem joeirava o trigo na época da Bíblia, pegava uma peneira, colocava ali tudo, com palha, com tudo ali, junto com o trigo, e ele joeirava e ficava sacudindo a peneira e jogava para cima. Por quê? Quando joga para cima, o trigo, a espiga do trigo, cai de volta na peneira. E toda a palha seca, ela sai voando ao vento. Você olha para a palha seca, vê que ela é leve, que ela está voando, leve e faceira pelo vento. E você pensa, olha como a vida do ímpio é leve. Como a vida do ímpio é bonita de se ver voando, é leve, é livre. A liberdade que na verdade escraviza, porque o ímpio é leve como a palha é, levada pelo vento, porque não tem consistência, não tem nada que possa alimentar. Mas a palha, também chamada de joio, a palha e o joio, se você tratar como se fosse trigo, ele é venenoso. Você sabia disso? O joio parece até o trigo, mas ele é leve como a palha e ele é venenoso. Você não pode comer o joio, só pode comer o trigo, fazer o pão daquele trigo. Então o que eu estou dizendo é, você olha a palha voando, esvoaçando ao vento, olha como a vida do ímpio é leve, olha como a vida do ímpio é bonita de se ver voando, é leve, é solta, é uma vida de liberdade. Mas quando você vê lá no íntimo, o coração desse ímpio não tem consistência, não tem nada que vale a pena ali. E em pouco tempo vai acontecer como o texto diz. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Lembra esse ímpio aqui, que estava andando, parou e sentou? Pois é, ele está sentado até agora. Porque na hora do juízo final, ele não vai ficar de pé. Ele não vai subsistir. Ele não vai ser feliz, ele não vai ser poupado. No juízo final, ele vai ser destruído. Como a palha, que depois se recolhe, porque ela é tida como lixo, e você coloca fogo naquela palha. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba bem o verbo que aparece aqui, o verbo conhecer. Em hebraico, yadá. Conhecer aqui significa saber na intimidade. Não é o conhecimento intelectual. Não é esse conhecimento de você ler livros, de você fazer pesquisa na internet, de você perguntar para a inteligência artificial para você conhecer alguma coisa. Não é esse conhecimento. O conhecimento que se refere aqui é o conhecimento de relacionamento. É conhecer do ponto de vista relacional. Então o texto diz que o Deus, o Senhor,
conhece o caminho dos justos, porque ele se relaciona com os justos. Há um relacionamento amoroso ali entre Deus e os justos. Mas o caminho dos ímpios não diz que Deus conhece. Só diz que o caminho dos ímpios morrerá no final. Ele perecerá. Porque no caminho dos ímpios, que não consideram sequer a existência de Deus, é um caminho tão vazio, é um caminho tão miserável, que Deus, além de não conhecer, o único resultado final é o juízo, que é o resultado natural da escolha que o ímpio fez lá no passado de desconsiderar Deus ao longo da sua vida. E hoje essa pergunta ainda está em aberto, talvez, para a sua vida. Quantos aqui fizeram a escolha certa lá no passado? Mas quantos também nós conhecemos que fizeram a escolha errada e está tendo a experiência triste de cada vez mais piorar a sua própria situação diante do Senhor? Porque a Bíblia, inclusive, diz que um abismo chama outro abismo. E só vai piorando a situação. Só vai aumentando a impiedade e só vai aumentando e se aproximando o tempo do juízo final, onde haverá a morte eterna diante da pessoa ímpia. E a pergunta agora está aberta para você pensar e meditar na sua vida. Ao longo da sua caminhada até hoje, seja uma caminhada longa, uma caminhada curta, se você é muito jovem, o caminho que você escolheu na sua vida, lá no passado, pode definir o futuro que você terá lá na frente. E de repente, você pode hoje fazer uma escolha que vai ser a escolha definitiva para o tipo de futuro que você terá logo ali à frente. Eu quero trazer para você, então, o convite para você conhecer o Senhor Jesus na sua vida pessoal. O tópico aqui não é você seguir a igreja. Embora seja natural você estar na igreja depois que você se converte. Mas entenda, o que eu estou te chamando aqui não é apenas para você vestir a máscara de religioso evangélico. Não é apenas para você mudar a aparência de como você sempre viveu e agora você vai ser obrigado a ter roupa diferente, a fazer uma cara diferente para vir para a igreja. Eu estou falando de mudança radical no seu modo de pensar, no sentimento que vai lá no seu coração. Uma mudança radical no jeito de você levar a sua vida. E isso pode ser a diferença entre uma vida feliz e eterna na presença de Deus, através de Jesus, ou uma vida miserável até o final dela e piorando quando você partir para a eternidade sem Cristo no seu coração. Meu intuito aqui não é colocar medo em você, mas o meu intuito aqui é trazer você a responsabilidade de qual é a realidade espiritual que espera a vida vazia de alguém que foi levando a vida sem considerar Deus ao longo da sua caminhada. Esse é o coração do ímpio. E o destino final do ímpio é a morte. A morte é eterna. A separação eterna de um Deus que ao longo da caminhada do ímpio tentava se aproximar dele, mas ele nunca quis isso. Pensa nisso que eu te disse. E se você deseja ter uma experiência com Cristo e mudar hoje a sua história de vida e se tornar daquele que está tendo um caminho ímpio para o caminho agora de santidade, de serviço a Deus, com um destino final diferente daquele que aguarda a pessoa ímpia, você pode me chamar aqui no final do culto. Pode conversar comigo, com algum oficial, se você preferir. Mas você pode colocar a sua vida na presença do Senhor. E hoje ainda mudar o seu destino eterno na presença de Deus. Pensa nisso enquanto adoramos ao Senhor nesse momento.